Fala galera, tudo bem? Professor Otávio Carvalho aqui. Muito feliz de ter aqui você no meu canal. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Sempre estou trazendo aqui muitas dicas e muito conteúdo para ajudar na sua preparação para o Enem, para ajudar no seu caminho rumo à aprovação. O que eu quero ser é um GPS, é alguém para ajudar você a pegar a rota correta que vai te levar à aprovação. E hoje eu quero falar aqui de algo que eu falo muito, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Facebook, em todas as redes sociais no planeta Terra e no Sistema Solar, que é de planejamento de estudos, né? Eu sempre digo que quando você tem um planejamento de estudos, isso faz com que você acorde todos os dias sabendo exatamente o que você precisa estudar, né? Sabendo o que você vai fazer. E melhor, quando você faz um planejamento de estudos e nele você insere ainda metas diárias, ou seja, objetivos que você deve cumprir naquele dia, além de acordar sabendo o que você tem que fazer, você ainda vai dormir com a sensação de dever cumprido. Ou, se você não consegue cumprir a meta diária, sabendo o que você está devendo, né? Sabendo o que você não conseguiu alcançar. Isso te dá luz no caminho. Eu sei que o caminho rumo à prova do Enem é um caminho longo, é um caminho tortuoso, é um caminho muitas vezes escuro, porque às vezes você se vê meio perdido ou perdida, sem saber se você está evoluindo, se você não está, e aí você sai muito bem num simulado e depois no próximo simulado você sai muito mal. E para você não ficar com esse sentimento, né, que está perdida ou perdido, ter um bom planejamento, alinhar o planejamento de acordo com suas necessidades é completamente necessário, tá? Então, sair mal bem no simulado, depois sair mal. Deixa eu ver aqui, como que foram minhas metas diárias nesse mês? Nossa, eu não consegui cumprir minhas metas. Ou então, não, eu cumpri todas, então tem alguma coisa errada com o meu planejamento, eu preciso puxar ele um pouquinho mais. Esse ajuste fino você vai fazer a partir do momento que você começa a montar o planejamento. E aí aqui, galera, eu quero falar com vocês que assim, eu ajudo muita gente a montar planejamento lá no Clube 800. Muita gente mesmo. Muitos alunos que não conseguem fazer. E aí eu sento junto com ele e falo, vamos fazer assim, assado. Mas não é fácil montar um planejamento. E você vai se aprimorando quando montar. Mas você precisa começar. Você precisa montar o seu planejamento, montar o primeiro planejamento de um mês. Você faz um planejamento mensal e destrincha ali o que você vai estudar em cada semana. E aí você vai revisando no começo de semana em semana para ver se foi muito, se foi pouco, se foi desnecessário ou não, ajustando os conteúdos de acordo com o PRD, né? O que é PRD? P de peso, R de recorrência e D de dificuldade. Quando você vai montar o planejamento, você não pode colocar tudo que está na matriz de referência ali, porque não vai dar tempo de estudar. Então eu vou tentar dar um passo a passo aqui rápido para você começar a montar seu planejamento. Monta. O meu não ficou bom, Otávio. Feito é melhor que perfeito, tá? É melhor fazer, é melhor ter um planejamento do que não ter. Então você vai acordar, o compromisso nosso aqui, você vai acordar amanhã não vai dar tempo, né? Monta o planejamento hoje e amanhã, e depois de amanhã é para você já acordar sabendo o que você precisa estudar. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter para montar um planejamento é foco. E foco tá definido em 3 decisões que você precisa tomar, tá? Você precisa tomar. São decisões imutáveis? Não. Você pode mudar depois. Mas eu preciso que você tome essa decisão. A primeira decisão que você tem que tomar é que curso você quer fazer, tá? Eu estou em dúvida em 2, estou em dúvida em 3, não tenho a mínima ideia. Você precisa definir isso. Por que você precisa definir isso? Porque depois que você define o seu curso e a universidade que você quer fazer, a de preferência, tem gente que fala, eu quero fazer a universidade que eu passar. Mas pode ter uma preferência, a universidade da sua cidade, do seu estado, de um lugar que você queira morar. Otávio, eu quero morar no Rio, eu quero morar na praia, eu quero morar em São Paulo, eu quero morar no Nordeste, eu quero morar em Manaus, não sei. Você vai definir curso, universidade. Por que você vai definir isso? Porque aí você já consegue saber quais são os pesos que o SISU distribui para essa faculdade, para esse curso. Porque dependendo do peso que ele dá,
uma matéria se torna mais importante do que outra, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui embaixo do Sisu Simulator, que é um site bem legal, e vou deixar também um link aqui embaixo de um e-book que eu fiz com as notas do Sisu para todos os cursos de medicina. Então, se você quer medicina, já fica mais fácil baixar o e-book. Se for outro curso, você pode entrar no Sisu Simulator e achar lá qual é o peso que a faculdade que você quer distribui para o curso que você quer. São 2 decisões. A terceira decisão, na verdade, vem antes dessa, que eu pulei, eu engoli, é qual vestibular você quer fazer, né? Porque nem todo mundo quer o Enem. Tem gente que quer o Unicamp, tem gente que quer o ERJ, tem gente que quer o USP. E aí você tem outros vestibulares, né? PAS da UNB. Então, dependendo, o seu foco vai ser outro. O tipo de prova é outro. Então, você tem que ter um foco diferente. Então, isso é foco. Toma essas decisões. Porque a partir dessas decisões, você vai saber o que é necessário para você passar no lugar que você quer passar, tá? Então, a primeira decisão que você vai tomar é essa. Depois que você toma essa decisão, vem uma outra coisa. Você precisa definir 3 coisinhas: meta, tarefa e atividade. O que é isso? Rapidamente explicando aqui. Meta é quanto tempo você vai estudar por dia. Então, se você está estudando sozinho, você vai ter um tempo maior para estudar do que quem está no 3º ano ou quem está no cursinho. Mas você vai definir isso de acordo com sua rotina. Tem gente que trabalha, tem gente que trabalha de manhã e à tarde, vai ter que estudar à noite. Tem gente que só pode estudar à noite e no final de semana. Tem gente que está no 3º ano que tem aula de manhã, de aula à tarde. Eu não sei, tá? Cada um tem uma realidade, mas você precisa determinar isso. O horário que você vai estudar no dia. Eu vou estudar de tal hora até tal hora. Ou então eu vou ter 3 janelas de estudo. Determina isso para você, essa meta é importante. E as tarefas? As tarefas é o que você vai estudar nesses horários. Eu geralmente dou uma dica geral aqui, tá, galera? Generalizando, não existe um planejamento mãe que serve para todo mundo. Mas geralmente eu falo assim, estuda 2 matérias por dia, não estuda mais do que isso. Então se você tem 8 horas para estudar líquida, você vai estudar 4 horas de uma, 4 horas de outra. Se você tem 6 horas, 3 e 3. Se você tem 4 horas, 2 e 2. Faz assim no começo, depois você vai adaptando. Depois você pensa, não, eu tenho 5 horas, então eu vou estudar 3 horas de uma que tem um peso maior para o meu curso e 2 horas para outra. Isso vai variar, tá? Isso vai depender da sua necessidade também. Mas no início, faz isso, tá? Estuda no máximo 2 matérias no dia. Então, por exemplo, você vai estudar matemática e história. Amanhã você vai estudar física e biologia. E depois de amanhã você vai estudar geografia e química, tá? É essa definição que eu quero que você faça. No seu planejamento, deixe um dia na semana para fazer simulado. Vai ser sábado? Não sei. Vai ser domingo? Vai ser segunda? Depende. Cada um tem uma história. Mas deixe um dia da semana para fazer simulado. Eu disponibilizo simulado toda semana no meu canal do Telegram. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube para sempre. Eu sempre vou estar distribuindo simulado toda semana lá no canal do Telegram. Se não está inscrito, tem link na bio também. É porque tem muita gente que fala, eu não tenho simulado, tá? Onde que eu vou achar simulado? No Google você acha simulado. Se você não achar, você vai lá no meu canal do Telegram, tem simulado também. Se não, você pega uma prova antiga do Enem, baixa e faz ele no final de semana. Mas tem que fazer simulado, galera. Tem que fazer toda semana. Ah, Otávio, mas aí tem questão que eu não sei lá, que eu não estudei ainda. Circula, deixa em branco, mas anota. Essa questão é de porcentagem, eu não soube fazer, tá? Precisa disso, você precisa fazer simulado. E um outro dia da semana você vai corrigir esse simulado. Pode ser no mesmo dia, pode ser no outro dia. Eu geralmente falo para você corrigir o simulado domingo, que é uma atividade mais light. É marcar o gabarito e fazer uma autoavaliação, né? Um diagnóstico da sua prova, para você entender o que você errou, por que você errou, faltou tempo, eu não estudei ainda a matéria, faltou atenção, ou então eu não sei o conteúdo, eu já estudei e não soube fazer. Anota isso, tá? Então, definiu meta, que é o tempo de estudo, definiu as tarefas que você vai ter que fazer, ou seja, quais matérias estudar, você vai definir a atividade, e aí é aqui que está a meta diária. Então, por exemplo, no dia de matemática, eu vou fazer 10 exercícios da matéria que eu vou estudar naquele dia. Eu vou estudar, vai ser porcentagem, então vão ser 10 exercícios. Ou vão ser 20 exercícios, ou vão ser 15 exercícios. Você vai começar no ritmo que você consegue, tá? E aí você vai aprimorando esse ritmo. História eu vou fazer exercício, mas eu tenho que fazer resumo. Não faz aqueles resumos cinematográficos, não, porque você não precisa fazer resumo no dia na prova. Você precisa de um resumo que você entenda depois.
Não precisa ter 1 milhão de cores no resumo, para você otimizar seu tempo, tá? Tem que ter capricho? Tem, mas você não pode perder muito tempo com o que não é tão importante. Exercício é mais importante que resumo. Mas resumo é importante para depois você revisar. E aí tem uma outra aula sobre revisão aqui embaixo. Vou deixar ela sugerida aqui. Vai aparecer bem aqui para você essa aula. Ou é aqui? É aqui ou é aqui? É um dos dois. Vai aparecer sugerida aqui em cima como que você pode revisar seus conteúdos, tá? Então define meta, tarefa, atividade. Beleza? Foco, o que você quer? A partir disso você já tem o peso, você já sabe o que é mais importante. Porque o que isso muda? Eu quero medicina numa faculdade em que o peso de medicina para ciência da natureza é 4, o peso para matemática é 2. Ora, então você vai precisar dedicar mais tempo para ciência da natureza. Ela tem um peso que é o dobro de matemática. Lembra sempre que ciências da natureza tem 3 matérias, né? Matemática naturalmente já tem o triplo de questões de física, química e biologia. Então se atente a isso. Mas mesmo assim, se ela é o dobro, você pode, por exemplo, gastar 2 dias na semana com matemática, lembrando de estudar 2 matérias por dia, 4 de ciência da natureza. Você já tem aí 6 créditos, né? Vou chamar de crédito, ou então de horário, ou então de lacunas, chame do jeito que você quiser. Mas você vai ter de segunda a sexta 10 créditos, 10 lacunas, são 2 matérias por dia. Então você já deixa 2 dias para matemática, são 2 créditos, 4 para ciência da natureza. Não, Otávio, na faculdade que eu quero, o peso de matemática e de ciência da natureza é o mesmo. Pô, então você vai ter que dedicar a mesma quantidade de matemática para ciência da natureza, tá? São ajustes que você vai fazer. Ah, mas eu não tenho dificuldade em matemática, eu acho matemática fácil, a minha dificuldade maior é em física, então você vai precisar estudar mais dias de física na semana. Não, mas eu quero humanas, Otávio, matemática para mim tem um peso baixo, eu preciso estudar mais linguagens e ciências humanas. Você vai fazer esse balanceamento, isso é uma autonomia sua, mas respeita o que tem mais peso, o que tem mais recorrência e dificuldade. Recorrência é o que, pessoal? Matrizes cai igual porcentagem na prova? Não! Então você não pode dedicar o mesmo tempo para matriz do que você dedica para porcentagem, tá? Monta seu planejamento, me manda, tá? Faz isso. Faz o planejamento e me manda. Manda aqui no YouTube o link, ou então manda lá no direct, lá no Instagram, manda pelo Telegram. Me manda que eu dou uma olhada para você. Eu falo, não, acho que tá legal, ou então, não, vamos mexer nisso aqui, vou ficar feliz em te ajudar, tá? Mas monta seu planejamento. 2 sensações que você precisa ter todo dia. Acordar sabendo o que você tem que estudar e dormir com o dever cumprido ou sabendo que você não cumpriu o dever. Então não tem problema nenhum nisso. Não consegui cumprir minhas metas, Otávio. Beleza, você está ciente disso, você não está perdido. Vem comigo, eu vou ser o seu GPS nessa rota maluca que é o estudo para o Enem. Beleza? Um grande abraço, se inscreve no canal, deixa seu comentário, me manda seu planejamento, dá um like aqui embaixo se você gostou, dá um dislike se você achou que isso não te ajudou em nada, comenta aqui, manda para um amigo seu e um grande abraço, logo eu volto com mais vídeo para vocês. Fui! Foi com Deus!